Queria chamar para participar aqui agora da nossa programação, do nosso pré-market, nosso Emerson Balderrama, que é operador de mercado, foi operador de floor também da Bovespa, da BMF, foi operador de mesa importantíssimo da nossa querida Interfloat, responsável pela implementação dos WTRs, que, para quem não sabe, o WTR foi o primeiro sistema eletrônico de negociação dos mini-contratos da BMF, antiga BMF, hoje B3, e o Emerson foi um dos responsáveis, aí, os primórdios da implementação do WTR, quando nós começamos a negociar os mini-contratos, e não foi fácil. Emerson, bom dia e obrigado pela sua gentileza, pela sua participação. Fala, Chicão, bom dia, tudo bem? Chicão, foi difícil, hein, Chicão? Só a gente lembra dessa época, né? Mas foi bom, foi bom. O mais difícil não é a implementação do sistema, pelo menos pela novidade dos ativos, mini-contratos, quanto custava, quanto variava, oscilação. O mais difícil era que ele travava sistematicamente com todo mundo posicionado e nós não sabíamos o que fazer. O mercado, o terminal ficava travado, o mercado rolando, o pessoal precisando operar, zerar e não tinha como, até que a BMF conseguisse lá nos ajudar. Enfim, bom dia para você, obrigado mais uma vez. Acompanhando, Emerson, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, trazendo aí expectativas dos réus que estão sendo julgados também, a defesa dele falou ontem, e aí próximos passos, a expectativa dos desdobramentos por conta de possíveis retaliações do governo lá dos Estados Unidos. Queria que você falasse um pouquinho disso, depois nós falaremos também das tarifas americanas, que são os assuntos do dia, são os assuntos que estão no radar dos investidores, porque Trump recorreu para a Suprema Corte e a expectativa agora é que eles acatem o recurso para depois julgá-lo. Chicão, o mercado está parado, a gente está vendo o terceiro dia de queda consecutiva no Ibovespa. Essa queda com volume financeiro um pouco abaixo da média, de novo a gente volta a bater nessa tecla. Parece ser repetitivo, mas ao meu ponto é algo bem interessante, bem importante isso. O mercado está atento como vai ser julgado o Bolsonaro e o que o Trump vai vir de retaliação. Ontem chegou uma carta já, né, referente aos bancos, falando se os bancos estão ou não acatando. Isso foi diretamente no bloco de bancos que foi afetado, então a gente viu o Bradesco e Itaú dando uma penalizada. A parte do Trump lá fora, ele está recorrendo, porque se ele não recorrer, centenas de trilhões de dólares vão ser prejudicados aos Estados Unidos, né? Hoje, além disso, lá fora também, o mercado vai estar atento à indicação do Trump, Steven Miller, né? Ele vai entrar no lugar da Adriana Kugler, que pediu demissão dia 1º de agosto, e ele não deve sair muito da linha, ele deve falar sobre controle de inflação, tanto na parte para baixo quanto para cima, né? Mas algo que chama atenção é a indicação do Trump, é mais um na cadeira que o Trump quer. Lembrando que o Trump está mirando e continua mirando Lisa Cook. Pois é, hoje o Comitê Bancário do Senado realizou uma audiência em Washington para a confirmação de Stephen Miller como governador do Conselho do Federal Reserve. Esperando-se aí, portanto, mais uma movimentação em relação ao Fed, claro, ele vai substituir a ex-governadora Adriana Kugler, e que foi aí movimentada pelo presidente americano Donald Trump, né, para moldar o Fed, enfim, substituiu a Adriana Kugler, e a expectativa disso também você falou. E também outro dado importante que você citou aí, essa carta que teria sido enviada para os bancos, aí, esse acompanhamento para os nossos bancos em relação lá à lei Magnitsky. Chegou a carta, os bancos, né, eles não deram essa resposta, o único que deu alguma forma de pronunciar foi o Santander, falando que ele não comenta algo referente à informação de judiciário, né? Algo que, falando em banco, seguindo nessa linha, mas não sobre a lei, o Banco Central rejeitou a compra do Banco Master pelo Banco BRB. Isso é algo que já vem se arrastando há muito tempo. Quanto mais mexe nisso, mais coisa aparece e pelo jeito vai continuar estendendo, né? Ou pelo jeito o BRB quer comprar uma fatia no Banco Master. Vamos aguardar como vai ser feito isso. A gente está vendo aqui na parte do dólar, né? A gente está vendo essa rolagem de swap cambial acontecendo, um volume bem expressivo que tem para acontecer nesse mês. Mas assim como o Milton Montanari estava falando, grande amigo meu, o dólar não deve ter grande influência, grande mudança de paradigma até o momento, né? A gente está vendo o dólar a 5,40, aparentemente está muito confortável nessa condição. A gente viu o vencimento semana passada, hoje a gente tem um dado bem importante chamado ADP, na parte de serviço, de emprego, e o mercado vai estar de olho nisso. E amanhã tem o famoso payroll, que aí pode ser a cereja do bolo para o corte de juros no dia 17 de setembro. Tem bastante coisa para sair hoje e amanhã.
Perfeito. Stephen Mirren, que deverá ser hoje, vai ser realizada uma audiência, claro, nesse comitê bancário lá do Senado, para confirmação de Stephen Mirren. Ele declarou que vai prometer, ou pelo menos declarou prometer, defender a independência do Fed nessa audiência da sua nomeação hoje lá em Washington. Em relação também aos bancos, há muita expectativa aí com os desdobramentos, não só do julgamento do presidente Jair Bolsonaro, mas com essas discussões em relação à anistia para as pessoas que foram indicadas lá no dia 8 de janeiro. Talvez isso fique também no radar, porque há sim uma articulação do governador Tarcísio de Freitas em Brasília, no Congresso, e isso vai caminhando, vamos assim dizer, paralelamente aí ao julgamento do ex-presidente e os demais réus, claro. Sim. Tem essa parte do STF que ele está avaliando, o Tarcísio está tentando fazer a parte da anistia, mas já saiu uma informação que o STF ele vai avaliar a anistia, desde que exclua o ex-presidente Bolsonaro, né? Então, por mais que estão fazendo tudo o que é possível para colocar o Bolsonaro de novo no radar, no momento ele está fora, né? O mercado falando um pouco referente até ao ouro sobre isso, não referente ao STF, mas sim ao ouro. O ouro está chegando em máxima histórica, $3.600, e o banco Goldman Sachs saiu uma informação que ele acha que deve ir por volta de $5.000. Isso devido a esses ataques do Trump em cima do Fed, né? Então pode ser que os investidores americanos tirem a mão em títulos americanos e comecem a mirar para proteção de carteira via ouro. É algo que a gente não ouve muito, tão corriqueiro, esses targets altos no ouro, né? O ouro é um metal que geralmente é proteção de carteira. Tudo que eu estudei até hoje, não se ganha dinheiro com ouro. Você protege carteira, mas é um ganho muito forte de 3.600 para 5.000 se alcançar esse objetivo. Pois é, eu passei aqui um pouco antes também que o Goldman Sachs disponibilizou um relatório, segundo a agência de notícias internacional, a Reuters, que o ouro pode subir acima de $4.000 por onça Troy até meados aí de 2026, com os recordes atingidos tanto no mercado à vista, $3.578, como no mercado futuro, $3.635. Ele diz que há uma preocupação sim, uma recomendação, não preocupação, por conta da possibilidade de os investidores privados também diversificar suas aplicações, lógico, seus investimentos mais diretamente no metal, muito porque os bancos centrais têm comprado bastante, ou pelo menos a informação que bancos centrais têm comprado bastante o metal. Falando um pouquinho aqui, Emerson, saindo um pouquinho do ouro, da prata, que também subiu aí para os seus maiores preços dos últimos 14 anos, como você disse, considerado porto seguro, o chamado safe haven pelos americanos. Vamos falar um pouquinho da nossa bolsa, que caiu, que você disse, aí nesses 3 primeiros pregões, bolsa que caiu 1,10% nesse comecinho de mês. Como é que você está vendo essa carteira de ações? Você tem algum papel, alguma ação que você recomenda, acompanha, que você possa falar para nós aí? A bolsa está recuando, mas se a gente pegar a última semana do mês passado, na sexta-feira especificamente, foi uma valorização bem forte, né? Então, nada mais que justo de colocar, embolsar lucros. E além disso, tem muita informação para sair. Tem o ADP hoje às 9h15, tem informação forte para sair entre hoje e amanhã. Então, o mercado vai ficar atento referente a isso. Vale, deve dar uma melhorada, Vale, mas ela continua patinando nos mesmos patamares, né? Ela não consegue passar os 57. Petrobras está rondando região de 30. Os bancos não saem muito da região onde eles estão, exceto o Banco do Brasil, porque ele está sendo mais afetado, né, por esse imbróglio que a gente está vendo agora. Eu continuo acompanhando papéis, né? Gosto de papéis, tenho minhas posições, mas eu estou gostando mais da segunda linha, onde tem a maior volatilidade, Chico. Então, não estou dando recomendação de compra, não entenda dessa forma. Mas existem papéis que estão performando melhor do que o próprio índice Bovespa. A gente está vendo queda de 0,30, alta de 0,20, mas não tão expressivo. Aparentemente, a bolsa vem caindo como fosse uma folha, né? Ela não firma uma queda com volume expressivo alto, mas ela vem caindo gradativamente. Isso não dá atratividade, ainda mais com uma Selic a 15%. Outra coisa também, Emerson, que você acompanha, o Bitcoin, ele andou subindo bastante, caiu bastante, voltou ali para baixo dos $110 mil, agora como uma cotação informativa, apenas ilustrativa, referencial, na casa dos $111 mil, caindo cerca de 0,5%. Ontem o Bitcoin subiu um pouquinho, hoje já abriu aqui corrigindo um pouquinho, com 0,80% de queda, mais ou menos acompanhando a queda de cerca de 0,5%, 0,6% nos Estados Unidos.
Você está acompanhando também essa movimentação do Bitcoin? Estou acompanhando, mas o Bitcoin ele perdeu aquela volatilidade agressiva que ele tinha antes. Um patamar aí de 111, 113 mil dólares, aparentemente é um preço confortável. Não estou falando que ele vai se manter nesses níveis, pelo contrário, ele deve continuar essa escalada que ele tem fundamentos, né, para isso. Mas no momento esses fundamentos não estão impactando no preço. O que o mercado está aguardando também são outras informações, né? Parece que não, mas tudo que está mexendo no ambiente mundial acaba impactando sim no Bitcoin. Vamos ver como é que vai ser essa corrida de Bitcoin também. O Trump ele está olhando muito para a parte da China, está olhando muito para a Rússia. Isso daí é uma forma que já foi falado aí que para tramitar dinheiro, né, fora dólar foi via Bitcoin. Vamos ver se continua. Emerson Balderrama, muito obrigado aí pela gentileza. Você sempre muito atento. Obrigado pela sua disponibilidade, trazer uma legal, uma leitura importante. Falou de assuntos importantes. Queria que você se despedisse. Os seus contatos, por favor. Chicão, eu que agradeço mais. Obrigado por relembrar as épocas da Interfloat, muito boa aquela época. Para mim, YouTube, 3 minutos com Emerson Balderrama. Chicão, se cuida, até a próxima semana. Um abraço. Obrigado, esse foi Emerson Balderrama, operador de mercado. O nosso mercado participa sempre aqui às quintas-feiras conosco, aqui na